jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Mar, sol, arte. Arte da natureza. E é sobre esse lugar que a gente vai bater um papo com uma galera que descobriu o mar como palco. Aqui, na Lugar Artivista. Vem? Partirá esse gelo, irá com as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar. Gente, muito grata, tanto pelo espetáculo que a gente pôde assistir e desfrutar, como pela chance de poder conversar com vocês. Muito legal poder conversar com pescadores e com observadores de pescadores que propõem ainda música e contação de história. Muito grata por existirem e nos provocarem e nos ensinarem sobre a história da própria cidade, que a gente muitas vezes desconhece. Como é viver na rua e agora se encontrar fazendo arte no mar? Pra mim, eu acho que aqui é a continuação da rua, assim, sabe? Também porque é uma coisa que tá muito viva e depende desse encontro das pessoas, sabe? Tipo, eu acho que tem uma certa conexão também com o teatro de rua que a gente faz, né? E é incrível, né? Tipo, tá desfrutando disso aqui também. Um trabalho gostoso, né? E cantar no mar com vento, tudo bem que Beto tem esse vozeirão, mas dá conta, Beto? Às vezes, mas nem tanto, a gente solta mais a voz, a gente se... E muitas vezes ele compõe também, né? A paisagem sonora. Assim como esse balanço das ondas aqui, né? Também compõe essa paisagem sonora. Eu acho que ele muitas vezes é aliado também da gente. Dá pra se harmonizar, né? E como foi a seleção de músicas para esse espetáculo? A gente pensou em músicas que falassem do mar, músicas que tivessem o tema do mar, do pescador, do mucuripe, do próprio bairro. Então a gente buscou isso e também compomos algumas que a gente achava necessário para completar esse repertório. A composição foi coletiva? A composição foi minha, com os arranjos de Caleb, que é justamente o samba final e o coco do Cocó, que são bem pontuais, é o Cocó e o mucuripe, né? Muito mar para vocês, muita música. Obrigado, querida, obrigado. Para todos nós. E muitas histórias para dividir com a gente. Claro, legal, obrigado. Isaac, eu não sei se tu já viu a revista, mas a gente faz uma revista eletrônica cultural chamada Lugar Artivistas. E a ideia é sempre dialogar com pessoas que a gente entende que mudam a sociedade com arte e dialogar com lugares que mexem com a gente. Vocês conseguiram fazer isso lindamente, dialogar com a arte num lugar massa. Como foi que surgiu esse desejo de falar sobre a pesca? Desejo de falar eu sempre tive, mas não sabia a quem falar e como falar. Que eu não me ligava e depois que a gente conversou eu comecei a me ligar e achei massa. E era um meio de acesso, né, de se mostrar algo grande que todo mundo vê, mas finge que não vê. E falamos de um modo diferente, né? Tu já tinha feito teatro na vida? Não. Tu já tinha falado pra tanta gente na vida? Não.
Tu já tinha usado o barco do seu Chico para levar a gente e contar sobre a cidade? Não. Tu já tinha falado da emoção de ser pescador para alguém? Não. Até porque a emoção só ficava em mim, eu não tinha noção que as outras pessoas achavam que isso era uma coisa massa, porque só ficava aqui, né? Só ficava aqui. Mas depois que a gente faz e mostra, as pessoas começam a falar, né, da importância e a gente vai se ligando, vai sabendo da importância que as coisas têm. E como foi que tu encontrou essa pedra para lapidar? Rapaz, eu mudei um pouco o meu circuito de vida, né? Saí um pouco daquele circuito Benfica, bares e tal, para voltar a me olhar para outra situação, que é a situação que sempre teve ao meu redor e eu nunca tinha me ligado nela, né? E aí, como mudei os circuitos, acabei coincidindo com o Isaac aqui na praia. E a gente se tornou muito amigo muito rápido, né? A gente se conheceu e engatou uma amizade muito forte. E acho que a gente teve algumas experiências de uma certa suspensão, né? Dentro desse movimento, dessa rapidez da sociedade de hoje. Eu e o Isaac, a gente teve experiências de se encontrar às 5 horas da tarde e se soltar às 5 horas da manhã, a ponto de eu não estar me perguntando, cadê meu celular? Sabe? Se chegou uma mensagem no WhatsApp, se alguém mandou um recado no Facebook ou se alguém curtiu minha foto. Você viveu o momento, Viveu, né? Exatamente. Me lembrava minhas relações com o Isaac, assim, na beira da praia conversando, até a gente falava, né, das mulheres que botavam as cadeiras na calçada, que ficam ali, uma deriva, né, assim, uma suspensão de tempo, como? Dos comadres, exatamente. Só que, em verdade, a gente falava dos outros, a gente falava muito da gente, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa ancestralidade. A gente tinha uma brincadeira que a gente gostava muito de fazer, e até hoje a gente faz, que é a gente estar aqui num lugar, assim, o que a gente estaria fazendo se fosse há 100 anos atrás, né? Assim, o que a gente ia estar fazendo aqui, o que a gente ia estar vendo aqui se fosse há 100 anos atrás. E aí eu acho que essas brincadeiras minha com ele, eu acho que foram dando ensejo a questões, né? E aí o Isaac começou a falar do pai dele, do avô dele, que são pescadores, e da dificuldade. Começou a falar dele também, da vontade que ele tinha de trabalhar no mar, mas da impossibilidade de trabalhar no mar, porque a pesca artesanal é uma atividade que está quase em extinção, né? Se supõe que essa é a última geração de pescadores artesanais do Mucuripe. A seguinte seria a do Isaac, que já não tem. Mas por que não tem? Pela falta de políticas públicas, pela poluição, pela pesca predatória, principalmente por ela. Pela pesca predatória. Pela pesca predatória, que é o que mais está prejudicando a gente. Mas nesses últimos anos tem ficado bem mais difícil. Eu vi muita coisa mudar em pouco tempo, sabe? E é triste. Tenho que assumir minha ignorância nessa hora de, ao assistir ao espetáculo, entender que eu não tinha a menor... E eu me sinto politicamente entendida, tá? Eu venho aqui de bicicleta, eu converso com o pescador de vez em quando, eu venho comprar peixe aqui de madrugada. Então, supostamente, eu entendo alguma coisa. Ao assistir o espetáculo, eu entendi que eu não entendo nada. Não sei de nada. Então, é muito distante essa realidade da população, de modo geral. O que a gente consegue perceber é o que está nos olhos, assim. Tem a metade dos barcos que tinham no mar. Tem a metade do espaço ocupado. Sim. E até que ponto isso é organização, porque a gente compra também esse discurso político pronto de que não, nós estamos tentando organizar. E aí sim, isso eu percebo, mas eu não tenho noção do potencial histórico, eu não tenho noção da importância artística de se estar no mar, dessa arte, porque o que vocês fizeram foi a junção de duas artes. Sim. Na realidade, muitas artes, né, Ju? Porque tem a música, tem a contação de história, tem o teatro e tem, em especial, a pesca real e a pesca contada, a pesca lembrada. Como é que vocês perceberam que dava pano para manga e o tamanho da importância de se falar sobre isso através da contação de história? Beto, tem uma coisa que a gente reflete muito sobre ela, que é as narrativas, né? Sobre que narrativas existem nos lugares. E eu acho que o coletivo que a gente formou agora, o Zanzulim, ele se dispõe um pouco a isso, né? A investigar narrativas. E o que a gente percebe, conversando com o Isaac, desde as primeiras conversas que a gente teve, é que quem detém a narrativa do Mucuripe é quem não é do Mucuripe, né? É a mídia, sabe? Especialmente a mídia que se especializou na violência,
sabe? Então quem detém a narrativa do morro, do Mucuripe, são esses programas que a gente sabe, né? E isso vai minando, o que a gente percebe que isso vai minando a autoestima das pessoas, do lugar. E acaba o lugar se transformando naquilo como ele é narrado, sabe? Porque as pessoas acabam acreditando que o lugar delas é aquele, daquele jeito, aquela narrativa é a verdadeira, porque é a única que tem, então é a que vinga, sabe? Então acho que a gente precisa abrir espaço para outras narrativas chegarem, sabe? Para a narrativa do Isaac chegar, para a narrativa do Chico chegar, para a narrativa da Joana chegar, para a narrativa de cada um da gente chegar, da gente poder se narrar, a gente narrar a nossa história no nosso lugar, sabe? Que eu acho que isso potencializa e fortalece e quebra esse plano, que eu acho que é um plano, sabe? De fazer com que as pessoas acreditem que para elas dá no mesmo morar aqui no Mucuripe ou morar lá no Zé Walter. Não. Porque não é a mesma coisa, sabe? As pessoas estão acostumadas a uma vida que se dá aqui, na beira da praia, que se estabelece outro tipo de relações, né? É outra maneira de se relacionar com a cidade, com o lugar, com as pessoas. E eu penso que essa coisa acontece de forma pensada, articulada, desde o princípio, assim, desde mudar o nome de Mucuripe, que é um nome que traz o afeto, que traz a identificação, para Vicente Pinzon, que é o colonizador. Sim. Né? Eu acho que só isso aí já é muito emblemático, já diz muita coisa sobre o plano, né? E que tem dentro de casa essa história, porque teu avô também tem essa relação com o mar. Como é ter essa história dentro de casa e se deparar com a realidade de agora, quando você está inserido num espetáculo que fala sobre tudo isso? Fico feliz por participar de um negócio tão massa como a contação de história e isso tem mudado meu pensamento sobre o lugar onde eu nasci, o lugar onde eu moro, porque como ele disse, o Júnior disse, a narrativa única, sempre tem essa narrativa única, a gente só escuta falar mal do lugar que a gente mora, só escuta dizer que tem ladrão, que tem violência, e aí a gente tem vergonha do lugar que a gente mora, né? Por isso, mas a contação ela me ajudou a enxergar que não é assim. E meu pai me ajuda todo dia a enxergar, meu avô me ajuda, porque ele me leva com o mar desde pequeno. E lá eu estou aprendendo ainda, vou aprendendo ainda com eles até onde der. Eu quero ainda um dia pescar, eu queria ver o Mucuripe ainda farto, bonito, cheio de peixe, mar limpo, jangadinhas, barquinhos, mas eu acredito que ainda tem jeito. Feito enganos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aperreia, eu tenho sol e areia. Sou da América, South América. Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Aldeia, aldeota, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, eu sou do Ceará.